bem-vindos a mais um vídeo sobre distância do curso de Geometria Analítica. E nesse vídeo vamos ver mais um exercício sobre cálculo de distância entre duas retas. Calcule a distância entre as retas R, dada pelas equações simétricas x igual a y igual a z menos 2, e S, a equação da reta y igual a x mais 1, z igual a x menos 1. Então, para nós calcularmos a distância entre duas retas, primeiramente nós precisamos estudar a posição relativa entre essas duas retas, porque dependendo da posição relativa entre elas, o cálculo de distância é diferente. Se elas forem paralelas coincidentes, então a distância entre elas é zero. Se elas forem paralelas distintas, então há uma forma de calcular a distância que nós vamos ver mais tarde. Se elas forem concorrentes, a distância é zero, e se elas forem reversas, nós vimos isso no vídeo anterior, um caso em que as retas são reversas e calculamos a distância entre elas. Então, é preciso antes fazer esse estudo da posição relativa entre elas. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, para fazermos esse estudo, para cada uma das retas, nós precisamos saber um ponto e um vetor diretor. Então, é isso que vamos fazer agora, aqui embaixo. Para a reta R, nós vamos escolher um ponto e um vetor diretor. Então, antes de escolhermos um ponto e um vetor diretor, vamos nos lembrar rapidamente de como era a forma geral das equações simétricas. X menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B igual a z menos z0 sobre C. Então, essa é a forma geral das equações simétricas, onde os valores de A, B e C são as coordenadas do meu vetor diretor da reta. Então, se nós olharmos aqui para a nossa equação que foi dada, os denominadores aqui são todos iguais a 1. Então, as coordenadas do meu vetor diretor é 1, 1 e 1. Okay? Bom, e no caso do ponto x0, y0, z0, se nós compararmos com com as equações simétricas que foram dadas, aqui é x menos x0, mas o x0 aqui é 0. Aqui também é 0, y0, e aqui o z0 é 2. Então, o ponto é 0, 0, 2. Bom, e aí passamos para a reta S. A reta S são as equações reduzidas, então nós vamos escolher um ponto fazendo x igual a 0. Quando x igual a 0, y é 1 e z é menos 3. Então, vou chamar esse ponto de B, então é 0, 1 e menos 3. E o vetor diretor dessa reta, olhamos para as equações reduzidas, identificamos quem é a variável livre, que é a variável x, e essa variável x, no lugar do x aqui, escrevemos 1. E a segunda coordenada, o coeficiente de x na equação de y, que é 1 também, e a terceira coordenada é o coeficiente de x na equação de z, que também é 1. Então, o que nós observamos aqui? O que nós observamos aqui, olhando para VR e VS, os dois vetores diretores, eles são praticamente iguais. Então, isso quer dizer que VR é paralelo a VS. Então, se eles são paralelos, significa que a reta R é paralela à reta S. E aí a pergunta que fica é, né, as retas R e S são paralelas, coincidentes ou distintas? Então, é isso que nós vamos verificar agora. Bom, como é que nós verificamos se elas são coincidentes? Vou diminuir aqui.
como é que nós verificamos se elas são coincidentes? Nós vamos pegar um ponto dessa reta R e verificar se pertence à reta S, tá? Se o ponto A pertencer à reta S, por exemplo, então as duas retas são coincidentes. Caso contrário, elas são distintas. Então, vamos verificar se o ponto A pertencente a R também pertence à reta S. Também pertence à reta S. Ok, então o ponto A é o ponto 002. É isso que nós queremos saber. Pertence à reta S? Então, se A pertence à reta S, então as suas coordenadas, as coordenadas do ponto A, satisfazem as equações da reta S. As equações da reta S. E quais são as equações da reta S? Então, vamos verificar aqui. As equações da reta S estão aqui. Y igual a x mais 1 e z igual a x menos 3. Então, vamos voltar para cá. Y igual a x mais 1 e z igual a x menos 3, tá? Então, vamos verificar se esse ponto A satisfaz a equação, as equações da reta S, tá? Então, substituindo, as coordenadas de A, temos. Então, vamos substituir as coordenadas do ponto A. Então, y do ponto A é 0, né? Então, 0 igual, primeira coordenada, tá? Primeira equação. Então, y é 0, x é 0, então igual a 0 mais 1. E embaixo, z, que é 2, igual a x, que é 0, menos 3. Então, isso aqui não pode acontecer, impossível. Ok? E aqui também. Impossível. Logo, o ponto A não pertence à reta S. E isto quer dizer, isto implica que as retas R e S são paralelas e distintas. Então, vamos agora calcular a distância entre as duas retas R e S. Eu já desenhei aqui as duas retas R e S, elas são paralelas distintas. Sobre a reta R, eu tenho o ponto A, que é um ponto da reta R, 002, e o vetor diretor dessa reta, que é o vetor 1, 1, 1. E sobre a reta S, eu tenho o ponto B, que é o ponto 0, 1, menos 3. Para achar a distância entre essas duas retas, basta escolher um ponto da reta S, por exemplo, e calcular a distância desse ponto aqui à reta R. Isso vai me dar uma distância do ponto B à reta R, que vai ser igual à distância do ponto da reta S à reta R, sabendo que B pertence à reta S. Bom, e aí vamos fazer aqui o resto da figura para a gente entender o que está acontecendo e que eu expliquei lá no outro vídeo. Bom, nós temos aqui esse outro vetor aqui, AB, que eu posso fazer. E com esse vetor AB e o vetor VR,
que vocês estão vendo aqui, o vetor AB e o vetor VR, eu posso fazer um paralelogramo, né? Paralelogramo posso fazer assim. Ok, então eu faço esse paralelogramo que vocês estão vendo aqui, gerado por AB e VR. E essa distância aqui do ponto B à reta R nada mais é que a altura desse paralelogramo. Lembrando, isso está no vídeo mais atrás, tá? A altura desse paralelogramo. E como é que a gente encontra a altura do paralelogramo? Lembrando, como é que a gente encontra a área do paralelogramo? É base vezes altura, né? Então, a altura do paralelogramo é a área do paralelogramo sobre a base, ok? Então, a altura, que é a distância entre a reta S e a reta R, é igual à área do paralelogramo gerado pelos vetores VR e AB. Então, isso é módulo de AB vetorial VR sobre módulo, ou seja, sobre o comprimento da base, mas a base é o vetor VR, portanto, módulo de VR. Tá? E aí vamos usar essa expressão aqui para achar a distância das duas retas, tá? Ok, então o que a gente precisa fazer então? É achar o vetor AB e depois achar o produto vetorial de AB por VR. Então, AB vetorial VR vai ser o determinante, em que a primeira linha é IJK. A segunda linha é o vetor AB. Vamos verificar aqui quem é o vetor AB. O vetor AB é B menos A, então fica 0 menos 0 para a primeira coordenada, 0. Depois, a segunda coordenada, 1 menos 0, portanto, 1. E a terceira coordenada, menos 3, menos 2 e, portanto, menos 5. E o vetor VR é o vetor 1, 1, 1. Bom, agora vamos resolver esse determinante. Então, isso dá I vezes 1 dá I. J vezes menos 5 vezes 1, menos 5J. K vezes 0 vezes 1 dá 0. Ok, então mudando sentido, 1 vezes K dá K, trocando o sinal, menos K. 1 vezes menos 5 vezes I dá menos 5, trocando o sinal, mais 5I. E 1 vezes 0 vezes J dá 0. Então, isso vai dar o vetor, as parcelas que tem I, portanto, é 1I e 5I. Portanto, isso dá I mais 5I, 6I. Então, a primeira coordenada é 6, a segunda coordenada é menos 5, que é o coeficiente de J, e a terceira coordenada, que é o coeficiente de K, é menos 1. E aí, encontramos o vetor, que é AB vetorial VR. E agora precisamos encontrar o módulo desse vetor, que vai me dar a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores. Então, o módulo é a raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E isso vai dar 36 mais 25 mais 1. Bom, e isso vai ser igual a raiz quadrada de 30, vamos fazer por partes, 30 mais 20, 50, e 6 mais 5 mais 1, 12, 50 mais 12 vai dar 62. Então, isso dá 62. Bom, para calcular
Então, a distância só nos falta calcular o módulo de VR, tá? Então, cálculo do módulo de VR, isso vai ser raiz quadrada de... As coordenadas são 1, 1 e 1, então 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, e isso vai dar raiz de 3, tá? Então, a distância da reta R à reta S, ou da reta S à reta R, tanto faz, vai ser o módulo do produto vetorial, que é a raiz de 62, sobre o módulo do vetor V, tá? Que é a base, que é a raiz de 3. Tá? E com isso, finalizamos o cálculo da distância entre a reta R e S, sabendo que elas são paralelas e distintas. E o exercício termina aqui. Até o próximo vídeo.